Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apesar de todos nós sabermos que pelo calendário civil o dia de São Pedro e São Paulo é dia 29, portanto amanhã, mas a gente celebra isso sempre no domingo que está depois do dia 29 ou num domingo antes, como no caso hoje, na véspera. E como fizemos no início da celebração, agradecendo a Deus, a igreja orando, por estas chamadas primícias da igreja, as duas colunas da igreja. Um chamado do rio, da sua pescaria, do mundo do seu profissionalismo, daquilo que sabia fazer, no caso Pedro, conduzido a Jesus pelo seu irmão André. Acredita-se que foi a segunda pessoa a ser chamada, conduzida a Jesus por meio de um outro que já conhecia Jesus. No caso André, que era discípulo de São João Batista, quando foi até ele e disse: Nós encontramos o Messias, que significa Cristo, vinde e vê. E ele foi. E depois, toda a história que nós encontramos nos evangelhos, um homem assim, muito fleumático, muito, como é que se podia dizer assim, muito agoniado às vezes, até inquieto, mas sempre desejoso de algo melhor. Talvez essas atitudes de Pedro que a gente encontra assim, seja para ajudar também a cada um de nós, a cada pessoa, a sempre superar a si mesma e buscar um crescimento constante, buscar uma evolução. E ele conseguiu. Primeiro porque perseverou. A perseverança é tudo. Nosso Senhor, dentre tantas coisas que ensinou, disse que quem perseverar até o fim será salvo. E esse perseverar até o fim não é até o fim do mundo ou fim de qualquer coisa, é a gente perseverar até o fim da nossa existência aqui, até o derradeiro suspiro, até o último momento de nossas vidas aqui no corpo físico, neste mundo, nessa dimensão. Isso é o perseverar até o fim. É continuar buscando, continuar caminhando e não desistirmos nunca. Simão, que teve o nome mudado para Pedro, assim perseverou, assim buscou, e depois das experiências do Pentecostes, do derramamento do Espírito, fora capaz de, por Cristo, enfrentar muitas coisas, inclusive adversidades, prisões, cadeias, flagelos, torturas, e não desistiu, não desvaneceu nunca, porque havia uma força maior do amor divino sobre ele, que fazia com que o mesmo pudesse resistir, pudesse ter garra, pudesse ter uma experiência de fato daquela
carreira que ele, juntamente com João, na manhã do primeiro dia da ressurreição, fizeram até o túmulo, e ali, encontrando o túmulo aberto, constataram que de fato o Senhor era vivo, é vivo, como disseram alguns deles, e apareceu a Simão. É a partir desta convicção, desta alegria e desta firmeza que ele pudera viver bem toda a sua vida e pudera de fato ser este homem a quem, conforme acabamos de escutar, fora confiado as chaves do reino dos céus. De certo modo, uma intimidade tão grande que o que ligado na terra no céu também, e o que ligado no céu está na terra também. De certo modo, isso revela a todos nós a nossa intimidade, a nossa confiança e a nossa pertença ao Senhor. Também, de certo modo, esse poder da chave acompanha todo aquele que crê pelo exercício da fé. Basta nós determinarmos, perseverarmos e fazermos o que tem que ser feito, que tudo o que já foi ligado em cima, ligado embaixo está, mediante o nosso agir, a nossa determinação. Pedro é aquele homem, o pescador da Galileia. Aqui tem a sua imagem dentro de uma barquinha que nos quer representar isso. É o homem que, quando certa vez, depois de terem pescado ele e os companheiros a noite inteira e não pegaram nada, Jesus apareceu e disse: joguem o barco à direita do barco, avance um pouquinho mais para águas profundas. E eles disseram: Senhor, a gente trabalhou a noite inteira e não pescamos nada, mas porque o Senhor está dizendo, em atenção à vossa palavra, em respeito, em reverência à vossa palavra, vou lançar a rede. E o Evangelho conta que quando lançou as redes foram lançadas nas águas, foi tanto peixe, que eles quase não dão conta de puxar as redes e tiveram até que pedir auxílio de outros barcos, de outros pescadores. E ele ficou tão comovido com aquilo, chegando perto de Jesus, disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. De uma certa maneira ainda tinha alguma dúvida no coração, uma confiança, mas um certo medo, um pavor, que às vezes também nós em alguns momentos temos. O medo que nos tira o sossego, aquela confiança plena, sem nenhuma mancha de nada, e que nos faz caminhar na confiança, na graça de Deus, singrando os mares da vida com confiança. Pois bem, este é o Pedro, que na prisão experimenta ali, enquanto Pedro está na prisão, a igreja está orando, jejuando, clamando aos céus uma intervenção divina, e Deus manda esse anjo, as correntes caem e Pedro é liberto. E depois ele mesmo diz: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar, agora eu sei que o Senhor está perto de mim, agora eu sei, posso experimentar e testemunhar que tudo o que o Senhor disse acontece, tudo o que o Senhor disse de fato está acontecendo, não longe de mim, não fora de mim, não na vida de outro, na minha vida, em aflição, em momentos duros, em momentos difíceis, em que aparentemente e naturalmente parecia não ter jeito, pois Deus dá jeito. Deus é perito, profissional em dar jeito aquilo que aos nossos olhos e segundo o nosso pensamento não tem jeito. Deus pode dar jeito. A pescaria fracassada, Deus chegou e há abundância. Cadeias fechadas, correntes, grilhões, tudo cai por terra. É o nosso Deus. O Deus que, e ele no Evangelho diz: tu és o Filho do Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que tudo pode. O Deus a quem Paulo pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me fortifica. Tudo posso naquele perante o qual os meus olhos estão fixados. E eu não fico grudado na minha vida velha, não fico grudado no passado em coisa negativa, mas eu quero saber da agora por diante. Fixo o meu olhar em Jesus Cristo e caminho, olhando tão somente para Ele. É o Paulo que disse: o meu viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. É o homem que na prisão, aqui, hoje, escrevendo a Timóteo, diz: eu combati o bom combate, guardei a fé. Agora resta aquele momento que eu anseio, eu de poder contemplar, receber a coroa e contemplar a face adorada, a face
que um dia por mim e por todos fora ensanguentada, a face eterna que o salmista sempre buscou, a face de Deus, a face adorada, a face perante quem os anjos cantam, santo, 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 este Deus. Portanto, estes homens, e este Paulo, que chegou a dizer e a testemunhar, todos são apóstolos, têm o seu papel importante, mas eu trabalhei mais do que todo mundo. De fato, foi mesmo. Todo o Novo Testamento que a gente tem, com exceção dos 4 evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, do Apocalipse e algumas outras poucas cartas, tudo é obra de Paulo, né? Carta aos Romanos, 1º e 2º Timóteo, Filipenses, Efésios, Gálatas, a Filemon, enfim, tudo é sua experiência do seu trabalho do dia a dia, deste acontecimento e da propagação do Evangelho, da missão do Reino de Deus, da experiência dele. É o homem que se consumiu de fato por Cristo, como dissera São João Batista. O importante é que ele cresça e eu desapareça. O Saulo, que também teve o nome mudado para Paulo, o homem que começou perseguindo e querendo acabar com os cristãos, se tornou um dos maiores. É o homem apaixonado, o homem pela palavra, padroeiro da missão como um todo, padroeiro universal da igreja e de todos aqueles que amam a Cristo e que de fato são apaixonados por Ele. Talvez fora ele que fizera assim uma experiência do ressuscitado tão de perto, que naquela estrada de Damasco, mediante aquela luz toda especial, que ele ficara cego, caindo pelo chão, ali responde, mediante a pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? E a voz diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. E Paulo estava perseguindo a igreja, os discípulos, os batizados, o povo que estava nascendo. E Jesus toma então para si as dores do seu povo, as dores da igreja. Portanto, celebrando estas duas figuras, como já disse, as duas grandes colunas, né? Ambos pelo martírio testemunharam amor a Cristo. Um crucificado na cruz de cabeça para baixo, Pedro, que na hora de ser crucificado, ele estava ali sendo apregado e se lembrou que ia morrer igual Cristo. Aí ele disse, peraí. Virou o corpo e disse, me apreguem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Então foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, pela espada, decapitado por Cristo. Mas ambos continuam vivos. Por quê? Porque viveram e guardaram de forma como ninguém a palavra do Deus vivo, que é sempre viva e eficaz, conforme testemunhou Paulo. Por isso, nós o celebramos, e enquanto o mundo for mundo e a igreja existir, eles sempre serão lembrados como estas figuras, como nossos pais na fé, como nossos padroeiros, como os nossos santos protetores. Portanto, que nós hoje, ainda assim, e no mundo inteiro, que nunca faltem pessoas, seja as que já estão trabalhando e atuando, como aquelas que ainda vão nascer na propagação, na vivência da fé, do amor, do batismo, vivenciando a vida divina, para que o mundo de fato nunca venha a esquecer esta beleza e esta verdade. E que nós a cada dia possamos sempre, em sintonia com o Pai, como filho que somos, ligarmos, fazendo e colaborando com a vontade divina. Como dizemos no Pai Nosso, que vamos rezar, assim na terra como no céu. Que tudo seja ligado e bem concordado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,